Prezados professores, alunos, pesquisadores. Vou falar aqui sobre meu artigo científico que retratou a minha pesquisa do meu mestrado em sustentabilidade pela PUC Campinas em 2021, que trata do Índice de Desenvolvimento Sustentável, cálculo para municípios da região metropolitana de Campinas. Falando um pouquinho na parte introdutória, né, a escolha de um índice municipal está relacionado, logicamente, com as políticas de desenvolvimento regional, né, planos de governo, passando a ser um instrumento mais efetivo para monitorar as políticas regionais. Nesse contexto, né, então surge aí a necessidade de realizar estudos com maior nível de detalhamento e nesse momento, né, o proposto foi realizar esse estudo, essa pesquisa na região metropolitana de Campinas. Lembrando que à época, na região metropolitana de Campinas, né, possuía 3,2 milhões de habitantes, né, com base em 2018, participando aí com cerca de 8,75% do PIB estadual e agregando aí o maior município do PIB per capita do país, né, que é Paulínia. Então também é composto por um parque tecnológico moderno, né, com vários segmentos setoriais complementares, né, as inovadoras pesquisas de campo tecnológica, né? Então tudo isso foi a nossa hipótese, né? Que logo, portanto, os municípios da RMC possuiriam alto nível de sustentabilidade em razão do dinamismo regional. No entanto, né, em pesquisas por meios virtuais, em uma pesquisa bibliométrica que eu também realizei, não observou nenhum tipo de medição sistematizada aqui na região, não existindo ações para a elaboração de índices, né, no âmbito público ou privado aqui na região. Então, a partir dessa observância, né, alguns questionamentos, né, que é a problematização. Qual seria, né, o índice de sustentabilidade dos municípios da RMC e qual a importância da criação do IDS? Os objetivos, né, encontrar as evidências sobre a sustentabilidade dos municípios da RMC, mediante o IDS, que é essa aqui é o nosso objeto de discussão da pesquisa, selecionar as variáveis que compõem, né, as dimensões ambiental, social, econômica e institucional, estruturar um sistema de indicadores para a composição do IDS, calcular o IDS e depois, logicamente, criar um ranking estabelecendo comparações com todos os 20 municípios aqui da região. Passando um pouquinho por uma fundamentação, pelo referencial teórico, nós temos aqui importantes eventos no mundo, né? Então, podemos destacar o início aqui, né, com algumas obras literárias, né, Primavera Silenciosa, né, a bomba da população mundial, a questão do simbolismo do Dia do Planeta Terra, né, os eventos envolvendo aí a parte climática, né, a Conferência de Estocolmo, e basicamente o que eu quero focar nesse momento foi a Rio 92, né, e o nosso documento aí, a nossa Agenda 21, que balizou toda a parte de indicadores ambientais na época, né, para a gente realizar aí esse monitoramento, esse apontamento de problemas a nível municipal, estadual e federal, né? Então, com base na ECO 92, como eu falei, né, nós tivemos aí uma importante entrega, né, que foi a Agenda 21, que se caracterizou como instrumento de planejamento participativo e deixou aí, a Agenda 21 deixou um grande legado, né, para sistematização de índices e indicadores, construção, monitoramento e avaliação. O conceito de desenvolvimento sustentável especifica uma nova forma da sociedade se relacionar com seu ambiente, né, a fim de garantir sua própria continuidade e a do meio externo. E a capacidade de carga nesse momento também assume um papel chave
para delimitar o âmbito do desenvolvimento sustentável, né? Determinação da escala ótima. Na avaliação da sustentabilidade é necessário indicadores holísticos e dimensões compatíveis, né? que Belen fala em sua obra em 2006. O sistema de indicadores sugerido pela Comissão para o Desenvolvimento Sustentável da ONU utiliza 4 dimensões. Nós seguimos essa proposta também, que é a dimensão econômica, social, ambiental e institucional. Institucional na questão da gestão pública, tá, dos recursos. Um referencial, né, na questão do indicador, ainda no referencial teórico, um simples indicador não é capaz de mostrar a realidade de uma situação. Tá? Então, para chegar em desenvolvimento sustentável, os indicadores devem ser interligados ou agregados. Para fim de monitoramento da sustentabilidade, é imprescindível a necessidade de indicadores, aqui no caso, compatíveis, né, e agregados para capturar aqui e que se obtenha um modo mais claro e conciso de pensamentos e ações imediatas para resolver o problema. O desenvolvimento sustentável se atinge diante de um nível ótimo, como nós falamos, né? E aí a obtenção, o propósito seria achar esse ponto ideal da sustentabilidade do desenvolvimento, né? Com base nos alicerces, no econômico, no social, no ambiental e no institucional. Então aqui nós demonstramos basicamente, num gráfico, né, qual que seria esse ponto ótimo, né, para a gente realmente determinar essa escala, para que todos os níveis, os degraus aí, estejam em equilíbrio, né? Então esse seria aí o nosso ponto ideal da sustentabilidade do desenvolvimento. Falando um pouquinho da metodologia, né? Uma metodologia com pesquisa aplicada, com abordagem quantitativa, exploratória e documental, pelo tipo de dado coletado, né? Então utilizou-se aqui como universo, né, o sujeito 20 municípios da região metropolitana de Campinas. Aqui nós temos o apontamento aqui dos 20 municípios, sua região aí territorial desses 20 municípios. Então, as variáveis escolhidas foram no sentido das 4 dimensões, né? E como base aqui, como coleta de dados, né, utilizou-se na época a última fonte, né, fonte oficial, que na época foi de julho a outubro de 2019. E pesquisando, logicamente, em fontes fidedignas, né, que tem aí bastante disponibilidade de indicadores, tais como, né, confiabilidade também de dados, como IBGE, Secretaria de Tesouro Nacional, Fundação SEAD, a Firjan, as agências reguladoras. Nós temos aqui, logicamente, uma passagem rapidamente pelas variáveis, né, econômicas, PIB, né, o valor adicionado, balança comercial, energia, transporte, né, investimentos privados, pelo social, a taxa de fecundidade, natalidade, crescimento populacional, saldo migratório, leitos hospitalares, né, falando da escolarização, da taxa de alfabetismo, escolaridade, analfabetismo, o IDEB, o IDH, homicídios, roubos. Né? Então, falando um pouquinho de segurança pública, social, educação, a cidadania, né, com a questão da moradia. Aí do ambiental, né, o grau de urbanização, qualidade da água, coleta de lixo, né, de urbano e rural, coleta seletiva, drenagem, resíduos sólidos, a parte do esgotamento sanitário. E do institucional, nós temos aqui basicamente o nosso planejamento em relação aos recursos públicos, né, a dimensão da qualidade da gestão, transparência, receita tributária, endividamento, capacidade de poupar, né, investimentos. Então, tudo isso balizou-se, né, as 4 dimensões. O total de indicadores foram 209 indicadores coletados. Na metodologia ainda, né,
nós utilizamos aí a questão da polaridade no seguinte sentido, né? Quanto maior, melhor, ou quanto menor, melhor, positivamente ou negativamente. Então, por exemplo, leitos de internação, quanto maior, melhor, ou mortalidade infantil, quanto menor, melhor, né? No caso de dúvidas, eu consultei especialistas, professores, pesquisadores, para a gente tirar e classificar essa polaridade. Em relação também à metodologia, nós utilizamos a normalização, né, com a variação de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, melhor. Quanto mais próximo de 0, pior, né, a sustentabilidade do município. Aplicou-se os mesmos pesos, né, em todas as variáveis pesquisadas, tá? E também nós criamos os degraus, né? Os degraus que compõem aí uma classificação que passa do crítico ao ideal. Então, nós temos aí 5 escalas, né? Nós temos o crítico, o ruim, o alerta, o aceitável e o ideal. Também nós elaboramos essa proposta. Basicamente, falando um pouquinho da normalização e dos degraus, né, nós estamos essa escala. De 0 a 2 é o crítico, de 2 a 4 o ruim, de 4 a 6 o alerta, de ponto 6 a ponto 8 o aceitável e de ponto 8 ao 1 os níveis ideais. Tá? Então, basicamente, nós utilizamos aí algumas outras bases teóricas, né, para a gente também de consulta, mas nós criamos e publicamos a nossa, aceito pelo meio científico, né, em revistas, inclusive A1, né, Qualis A1, que foi referenciado e aceita por esse meio. Então, no total aí foram 209 indicadores. Se a gente multiplicar isso por 20 municípios, daria então uma coleta de dados aí de mais de 4.000 dados coletados. Falando um pouquinho então dos resultados, né, no índice econômico, o IDE, Índice de Desenvolvimento Econômico, nós tivemos aí Campinas em primeiro lugar, uma situação aceitável. Aí saindo de Paulínia até Hortolândia, municípios numa situação de alerta, e de Olambra, Engenheiro Coelho, numa situação aí ruim. Tá? Pelo ISD, Índice Social de Desenvolvimento, nós vemos aí Campinas e Vinhedo numa condição aceitável, de Valinhos a Sumaré, numa situação de alerta, Morungaba a Santo Antônio de Posse, numa situação ruim. Falando um pouquinho agora do Índice de Desenvolvimento Ambiental, então, Hortolândia lidera até Cosmópolis, tá? Numa situação aí dos municípios em nível aceitável. Campinas aqui está em 13º lugar. Tá? De Montemor, Arthur Nogueira, são municípios numa situação de alerta. Falando um pouquinho do IDI, que é o Índice de Desenvolvimento Institucional, Paulínia lidera, né? Paulínia, Santo Antônio de Posse, porém esses municípios estão numa situação de alerta. E de Valinhos, incluindo Campinas, aí nesse caso, até Cosmópolis, são municípios numa condição aí ruim nesse índice. Então, nós temos aqui uma tabela que mostra essas indicações, né, de uma forma geral, tá? Tudo coloridinho para ter um visual melhor. As médias agora, né? O IDE, uma média de 0,43, o ISD 0,48, o melhor índice aí, a melhor média, né? Que foi o IDA 0,63, o IDI 0,40, né? Numa situação de alerta. Então, fazendo uma média aritmética simples, nós temos o IDS da região metropolitana de Campinas com ponto, né, 0,4872, ou seja, situação de alerta para a região de Campinas. Né? Nós temos aqui os resultados e a escala, o ranking final do IDS. Paulínia está em primeiro lugar, Campinas em segundo e Indaiatuba em terceiro. Tá? Então, nós podemos notar que todos os municípios, até Montemor, estão numa situação de alerta, né, o resultado final do IDS. Ou seja,
Eles estão entre ponto 4 e ponto 6. Então, como conclusão, percebe-se a fragilidade na região metropolitana de Campinas. Todos os municípios atingem um patamar de alerta. E aí, né, logicamente, nos 209 indicadores, uma gama muito boa de indicadores, né, com mais aí de 4.000 dados. Conclui-se que Paulínia aí beira uma situação aceitável, né, mas longínqua do nível ideal para atingir, né, na questão do IDS. Né? E 4 municípios beiram a situação ruim em sustentabilidade. E aí também observou-se também que a falta de pesquisa na RMC, né, justifica a não observância dos municípios quanto às realidades econômicas, sociais, ambientais e institucionais, né? Fruto da nossa pesquisa bibliométrica também realizada antes dessa pesquisa do IDS. Né? A má gestão pública, que nem sequer tem ligação com a corrupção, mas está correlacionada intimamente com a incompetência e ao descaso, né? Em outras palavras, gasta-se muito e gasta-se mal, né? E a falta, então, de planejamento se caracteriza como um grave problema, né? Um grave problema e aí atinge o quê? Um maior desperdício de recursos públicos no país, a nível estadual e a nível municipal. Então, por fim, a proposta do IDS visa permitir condições adicionais para que gestores públicos proponham e promovam ações preventivas e corretivas de curto, médio e longo prazo, para alavancar o desempenho municipal e metropolitano, visando atingir níveis ideais em sustentabilidade. Então, essa era a nossa proposta nesse rápido bate-papo, né? nesse tempo também limitado que nós tínhamos. Tá? Agradeço muito e a nossa pesquisa vai estar no canal do YouTube. Muito obrigado, fiquem com Deus.